Fala pessoal, essa semana eu deixei lá no Instagram um post falando sobre a questão da autoestima e da Sophie Hatter, né, a personagem de Um Castelo Animado. Director of the Academy Award-winning Spirited Away. That is ancient sorcery. Quite powerful too. Para fazer essa análise, eu acabei combinando elementos do filme e elementos do livro, já que, embora o filme seja incrível, seja apaixonada por ele, o livro tem mais detalhes, né? Ele tem mais situações, ele traz mais a visão da Sophie sobre ela mesma e sobre o mundo, e ele traz também a visão dos outros personagens sobre a Sophie, o que ajuda a gente a identificar ali algumas questões de autoestima que ela tem. Preciso falar aqui também que não existe necessariamente um consenso teórico em cima do conceito de autoestima. Mas o que você vê por aí, o que a gente vê muitas pessoas falando, é que a autoestima é, na verdade, uma avaliação que você faz de si mesma e das suas habilidades. Pensando dentro desse contexto, uma autoestima alta seria a pessoa conseguir avaliar bem, positivamente, as habilidades, saber trabalhar as habilidades, aquilo que ela tem para oferecer para ela mesma e para o mundo. Então, como ela vê que as pessoas percebem que ela tem o que entregar, né? Basicamente isso. E uma autoestima baixa, normalmente, você entende que é uma pessoa que tem uma avaliação negativa sobre si mesma, né? Sobre as habilidades que ela tem, sobre comportamentos que ela tem. Quando a gente vê aí na internet o pessoal falando, você precisa ter uma autoestima alta, você tem uma autoestima muito baixa, a gente não sabe necessariamente o que as pessoas estão querendo dizer, né? Eu acho que quando a gente entra nesse conceito de autoestima como uma avaliação de si mesmo e das suas habilidades, eu acho que a gente tem algo a mais para trabalhar. E eu acho que isso é algo que encaixa bastante com a história de O Castelo Animado, que é basicamente a jornada da Sophie para descobrir os aspectos positivos daquilo que ela tem para oferecer e das habilidades que ela pode trabalhar. Quando você pega a Sophie no livro, ela tem uma avaliação muito negativa sobre si mesma e sobre as habilidades dela. A avaliação essa que não condiz objetivamente com a realidade ou com o que as outras pessoas percebem nela. Como no livro você tem mais personagens, né? Você tem as irmãs dela que convivem com ela desde pequenas, você percebe que muita gente via a Sophie como uma pessoa habilidosa, uma pessoa bela, uma pessoa isso e aquilo, e ela mesma, ela ficava se colocando para baixo o tempo inteiro. Ela falava, eu não sei fazer nada, eu só sei costurar chapéu e fazer faxina. Não sei fazer nada, não sei fazer nada. Sendo que, ao final do livro, e ao final do filme, não fica tão claro assim, mas no final do livro, e aqui vem spoilers e detalhes do livro, se vocês não viram, não leram, eu sugiro que vocês leiam e voltem aqui. É o seguinte, você descobre que a Sophie tem poderes mágicos. Ela tem um toque mágico e ela consegue conceder vida a objetos inanimados. Então, alguém já me perguntou num vídeo anterior, né? Nossa, não entendi por que a Sophie consegue tirar o coração do Hall, do Calcifer, e o Calcifer sobrevive. Porque ela tem esse dom, ela é uma das únicas pessoas que tem um dom ela toca naquele objeto que deveria ser inanimado e ela concede vida para ele. No que ela pega o coração do Hall e devolve pro Hall, ela consegue dar vida pro Calcifer, porque ela vai conversando com o Calcifer, a convivência dela com o Calcifer vai dando vida para ele, assim, né? No livro você, inclusive, tem um momento que ela cria lá, que ela monta a loja de flores, e tem umas flores que estão meio caídas e tal, e aí acho que ela vai conversando com as flores, vai tocando nas flores. De qualquer forma, essas flores voltam à vida. Os chapéus que a Sophie faz são chapéus mágicos, eles deixam as pessoas mais belas. Então, ela tem um monte de habilidade que ela não explora e que ela não avalia positivamente, seja porque ela não foi incentivada a fazer, seja porque ela não teve nenhum momento em que ela parasse para pensar, será que eu tenho poderes mágicos? Não, porque os olhos dela, você percebe lá no livro, estão sempre voltados para os outros também, né? Ela tá sempre pensando, a minha irmã fulana, ela é tão linda, nossa, ela é tão talentosa, nossa, ela é assim, eu fulano isso aqui, e eu só sei fazer chapéu. Ela o tempo inteiro, ela fica se colocando para baixo, sendo que ela tem habilidades. Você percebe que não encaixa. Objetivamente, você tem uma pessoa que é extremamente habilidosa, porque, gente, fazer faxina é ótimo. Você saber fazer uma faxina, você saber fazer chapéus mágicos
É ótimo também, né? Quem que não quer ficar bem, quem que não quer ficar bonito e tal. E aí, no tempo que ela convive com o Hall, ela aprende a fazer algumas coisinhas ali. Então, assim, você percebe que ela precisava trabalhar a autoestima. E ela vai conquistando essa autoestima quando ela vai fazendo as coisas e ela vai vendo que tá dando tudo certo. Lá no final do livro, você descobre que existe uma certa profecia para uma determinada pessoa conseguir tirar o coração do Calcifer e devolver para o Hall. E ela era a única pessoa que poderia fazer isso. Veja, a percepção dela sobre ela mesma não condiz, né? Ela tem habilidades. Ela não é aquela pessoa que não sabe fazer absolutamente nada, né? Mas ela se percebe assim, tanto que ela se percebe dessa forma, né? Como uma pessoa sem habilidades nenhuma, como uma pessoa sem atrativo nenhum, que ela se sente muito confortável na pele de uma idosa, que não vai chamar a atenção pela beleza, nem pela juventude, as pessoas não vão criar expectativas em cima dela. No livro, eu entendi que em determinado momento da história, o Hall, o assistente dele, conseguem quebrar a maldição da bruxa lá. Só que a própria Sophie, que tem poderes mágicos e não sabia, ficava se enfeitiçando para andar como uma velha, né? Como uma idosa, para não chamar a atenção das pessoas, para encaixar com a percepção que ela tinha dela mesma, sendo que, gente, né? Não tem nada a ver com isso. Então, no final do livro, pelo que eu entendo, ela consegue encaixar, então, a percepção que ela tem, ela modifica essa percepção, ela começa a ver que ela é capaz de fazer mais coisas, ela tem várias habilidades, e aí quando você chega no livro do Castelo Noir, embora ela não seja protagonista, nem ela, nem a turminha dela, ela aparece em determinados momentos como uma mulher muito mais poderosa, muito mais confiante. Você percebe que a autoestima dela deu uma guinada, assim. E tudo por conta dessa jornada, né, em O Castelo Animado. Então, eu acho que é um dos melhores livros e um dos melhores filmes para mostrar essa questão da autoestima. Eu entendo que pra gente conseguir ter uma avaliação positiva de nós mesmos, a gente tem que ter alguma habilidade, a gente tem que ter o que mostrar pro mundo, o que entregar, o que contribuir, né, pro mundo. Então, eu acho que assim, se a gente sente que tá com uma autoestima baixa, tem que ver, condiz com a realidade. Se você avaliar e falar realmente eu não tenho muitas habilidades nem nada, é aquilo, né? Eu, pelo menos, eu começo a trabalhar as minhas habilidades. Se eu sinto o que eu posso melhorar aqui, o que eu posso melhorar na aparência, o que eu posso melhorar no conhecimento, que livros eu posso ler, posso estudar mais, deveria estudar mais. E aí é aquilo, se você começa a fazer análise das suas habilidades e ela não condiz com a percepção que você tem de você mesmo, é aquilo, é a hora às vezes de procurar um psicólogo para você conseguir encaixar essas coisas, né? Porque normalmente quando você tem essa avaliação negativa, tendo habilidades, fazendo um monte de coisa, trata alguma crença autossignificante, do tipo, eu não presto, não sei nada, não sei fazer nada. Mas, tipo, às vezes a pessoa que tá fora tá vendo que você é capaz de fazer um monte de coisa, né? E você não tá condizendo ali. Então, eu acho que, às vezes, buscar um psicólogo nessa situação é ótima para você equilibrar as coisas. E pro caso de ser você, né, da pessoa sentir que é necessário, trabalhar algum tipo de habilidade para ter uma avaliação mais positiva de si mesmo. Eu não sei se vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer. Eu simplesmente liguei a câmera aqui para começar a falar, porque faz tempo que eu não apareço aqui no canal. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir lá no Instagram. Eu vou deixar linkado o post, certo? Aqui na descrição para vocês, ou nos comentários para vocês verem mais ou menos, que eu fiz uma avaliação um pouquinho mais detalhada sobre esse caso, tá? Mas de qualquer forma é isso, gente. Trabalhem a autoestima de vocês, não no sentido que a gente escuta o povo da TV falando, né? Trabalhem as habilidades. Verifique as habilidades que você tem, melhore, trabalha, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer o que for mais, cuida da aparência, né? Seria aquilo. Você não precisa ser escravo da beleza, você não precisa ser escravo de magreza, mas se tem um ponto que dá pra melhorar, por que não? Né? A vida é essa. Então, fico por aqui. Beijos. Tchau.